Estamos aqui novamente na mesa do EnchaCast, com mais uma convidada que vocês vão conhecer daqui a pouco. O EnchaCast é o primeiro podcast do Brasil feito para mulheres, onde a gente fala de enxaqueca de uma forma descontraída, sem filtro, e a gente traz para aqui assuntos relevantes com o objetivo de ajudar mulheres com enxaqueca a enfrentar melhor essa doença, a aprender a controlar a doença e buscar uma melhor qualidade de vida. Então, se você está aqui e ainda não está inscrito no canal, antes da gente te ajudar falando do assunto de hoje, que é muito relevante, me ajude. Se inscreva no canal, curta se já foi inscrita. Se já foi inscrita, compartilhe com as amigas. Se gostar, manda para as amigas. Se não gostar, manda para as inimigas, porque o que a gente quer aqui é mulher que sofre de enxaqueca, aumentando essa corrente do bem e ajudando mais e mais mulheres a entender o que é enxaqueca e o que fazer para viver melhor. E o assunto de hoje é um assunto que está extremamente em alta. Vocês vão adorar a discussão de hoje. E eu trouxe uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre as famosas canetas emagrecedoras. O que isso tem a ver com enxaqueca? Melhora ou piora? Eu não vou te dar o spoiler ainda, porque você tem que ficar até o final para poder assistir a gente e aprender tudo sobre esse assunto. E eu trouxe aqui a doutora Aida, que vai falar com a gente sobre esse assunto. A gente vai conversar de uma forma bem descontraída. E se vocês, no final, tiver dúvida, mande para a gente as perguntinhas lá, comente lá no canal do EnchaCast, que a gente vai responder para vocês e interagir melhor. Antes de começar também, eu queria só comunicar que aqui na descrição do vídeo tem um link do curso Transformador, que é um curso gravado para mulheres portadoras de enxaqueca, a lidar melhor com a doença e a controlar as crises de enxaqueca. Então, clique lá, vá na página, se identificar, compre o curso e eu vejo você lá do outro lado da tela. Então, hoje vamos lá falar sobre as canetas emagrecedoras. Tem surgido muitas polêmicas, muitas dúvidas de Sim, muitas mulheres que sofrem de enxaqueca, querendo saber se é a mesma coisa das canetas da enxaqueca que a gente já tem também, sim, sim. mas não são a mesma coisa. Então, Aida, muito obrigada por ter aceitado o convite. Se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho e aí depois a gente vai começar a discutir sobre esse assunto e você com certeza vai ensinar bastante a gente hoje. Eu sou a Aida, gente, eu sou endocrinologista, né, fiz, endocrinologia no CEDEBA, que é o Centro de Endocrinologia e Diabetes do Estado da Bahia, e o que a doutora Elsa falou realmente é o que está muito em evidência e é o que a gente vê muito em consultório, são pacientes com enxaqueca, ou então pacientes com obesidade, que a gente está com essas doenças conjuntas, né, tanto a obesidade quanto a enxaqueca, que é muito comum e a gente está aqui. Eu queria agradecer o convite e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto e de resolver as dúvidas que possam surgir e aí comentar sobre o tema. Antes da gente começar no nosso ponto de discussão, que é a enxaqueca e a obesidade, e o tratamento da obesidade, eu queria, Aida, que você comentasse uma coisa, assim, o que que você tem percebido no consultório atualmente, com esse boom desse uso de canetas, como é que está o comportamento das nossas pacientes, Sim. nossas mulheres portadoras de obesidade? Tem usado muito indiscriminadamente, sem indicação médica? Tem surgido complicações pelo uso indiscriminado e sem uma supervisão médica das canetas? Estou trazendo esse assunto, porque embora aparentemente não tenha nada a ver com enxaqueca, mas Sim. a gente vai ver no decorrer do tempo que tem tudo a ver, então o uso da medicação, eu acredito que tem que ser como qualquer medicação, usado sob supervisão, mas você tem visto muito o uso sem supervisão, que tendo mais complicações? Conte aí pra gente. Então, é muito a gente infelizmente, atualmente a gente está vendo um uso indiscriminado dessas canetas, né, que a gente chama de canetas emagrecedoras para as pessoas entenderem de uma forma geral, mas são medicamentos para tratamento de diabetes e obesidade. Então, assim, as pessoas na ânsia de perder peso, pelo mundo que a gente está hoje, visando muita questão estética, das redes sociais, as pessoas estão se colocando muitas vezes em risco. É uma medicação muito boa, muito segura, com pesquisas robustas, mas, como toda medicação, ela precisa ter indicação médica e acompanhamento. Isso que a gente não está vendo acontecer. As pessoas realmente estão usando de forma indiscriminada e tendo as consequências. Tanto as consequências, assim, se a gente for falar em relação aos efeitos colaterais que a gente pode ter, né, que a paciente pode vir a ter, como,
coisas mais graves, eventos mais graves, como pancreatites, ou então uma desidratação muito severa, necessidade de internação, ou então a gente vê muitas pessoas, eu estou falando porque eu trabalho em área hospitalar e eu vejo acontecer também, pessoas que estão usando a medicação achando que é a medicação, que é o análogo GLP-1, que é o Ozempic, que é o Wegovy, que é o Mounjaro, e na verdade não é. Então, temos hipoglicemias graves, tendo que ser internadas para Nossa, investigação. Então, assim, não está sendo incomum não. Então, assim, é um alerta que eu faço para você que está usando de forma indiscriminada, não faça isso. O importante é você estar buscando um tratamento de saúde, então, assim, não adianta você emagrecer de qualquer forma, sem um acompanhamento médico, se expondo a um risco grave, né. e para você que tem enxaqueca, aproveitar esse gancho aí que ela deixou, um dos motivos de piorar a enxaqueca nas pacientes que fazem uso dessa medicação com o intuito de emagrecer, é exatamente esse uso indiscriminado e a perda de peso sem supervisão. Por quê? Você vai diminuir apetite, você Uhum. vai prolongar o seu período de jejum pela Jejum. falta do apetite. Se você não está com a orientação do endocrinologista, da nutricionista, você pode fazer jejum prolongado, que é um dos motivos e gatilhos para enxaqueca. Você perde a vontade de beber água. A Perfeito. desidratação também é um motivo. Então, o que tem a ver de piora? Primeiro a gente vai falar por que que piora, depois a gente vai falar se melhora. Pronto. Né, então assim, por que que piora? Por que que alguém que está usando uma medicação dessa, que tem enxaqueca e que tem obesidade, e embora a gente fala, Aira, assim, quem tem obesidade, tem enxaqueca, precisa emagrecer, porque a obesidade é uma doença inflamatória, isso é importante frisar que a obesidade é doença, é uma doença inflamatória e que é um dos fatores de cronificação de uma enxaqueca. Então vários estudos mostram que perder peso, que o tratamento da obesidade é um fator que contribui para a melhora de uma pessoa com enxaqueca e evita a cronificação da doença. Aí a paciente fala: "Poxa, mas eu emagreci e piorei". O que pode ter acontecido? Porque emagreceu de uma forma errada. Sim. Isso mesmo. Então, assim, hoje em dia, o que que a gente percebe? Que as canetas emagrecedoras, né, que está se usando muito, pode haver uma piora da enxaqueca, principalmente no início do tratamento. Sim, Por exemplo, você vai iniciar ou quando você vai ajustar uma dose. E a gente percebe isso, principalmente para as pessoas que não estão fazendo com acompanhamento, porque tem gente que primeiro usa sem critério, sim, ou então que aumenta a dose de forma errada, vai aumentando de forma inadvertidamente muito rápido, vai perdendo peso muito porque quer rápido, resultado quer rápido, né, resultado rápido. A pessoa está acima do peso há anos, mas ela quer perder peso em um mês. em um mês, quer perder tudo que ela precisa perder em um mês, e isso não é, a gente tem que alinhar a expectativa do paciente, que uma perda de peso saudável é de meio quilo a 1 quilo por semana, o que dá de 2 quilos mais ou menos no Olha, isso é mês. importante, viu, gente. Repita aí. Uma perda de peso saudável é de meio quilo a 1 quilo por semana. Então, se você perder de 2 a 4 quilos no mês, é considerado uma perda de peso ótima. Se uma paciente chega para mim que perdeu 2 quilos no mês, a gente considera uma boa resposta àquele tratamento. Então, assim, só Mas que a a pessoa expectativa é. geralmente é maior, né. É maior. Então tem gente que vai querer perder 10 quilos no mês, ou então chega lá frustrado porque perdeu 2 quilos no mês, aí a gente tem que alinhar a expectativa do Sim, paciente. fundamental. Porque, assim, a perda de peso de forma rápida também tem suas consequências. E se a Sim, gente vier para a região o assunto que é enxaqueca, então, assim, esse ajuste rápido, como você falou, o jejum prolongado, porque essas medicações acabam tirando o apetite, e é por isso que está sendo tão usado e tão em voga, elas diminuem realmente o apetite, só que isso gera as consequências. Ficar em jejum prolongado vai gerar um gatilho para enxaqueca. Quando a pessoa ela perde o apetite, ela também às vezes esquece de se hidratar, e a isso desidratação é é um outro gatilho para gatilho enxaqueca, para enxaqueca. exatamente. Outra questão que a gente vê são pacientes, às vezes, que têm outras comorbidades, que estão usando, por exemplo, uma medicação para diabetes, e aí o que que acontece? Quando você potencializa, né, as medicações, você pode ter um efeito de hipoglicemia, Sim, que também que dá dor de também dá dor cabeça. de cabeça. É. Então, tem, todas essas consequências. Então é por isso que não se deve usar essas medicações sem um acompanhamento médico, porque não existe uma regra, cada pessoa vai ter um tratamento individualizado. Tem gente que não vai tolerar uma dose alta e vai usar a dose baixa o tratamento inteiro. Mas é por isso a importância, É, né, Aida, do segmento médico, porque nem todo mundo é todo mundo, né, é. nem todo mundo é igual. E Sim, eu sempre quando eu falo de enxaqueca e individualidade de pessoa, eu digo: "Enxaqueca é igual impressão digital".
Sim, cada um tem a sua. Eu verdade. acho que diabetes também, cada um tem a sua, porque é uma pessoa diabética que não necessariamente é igual a outra. O metabolismo de cada um é diferente, o organismo é diferente. Então, tem gente que tem uma facilidade de perder mais o peso e perde de uma forma mais Sim, acelerada. Tem gente que não, então ela tem que respeitar este limite. E é importante que perda de forma saudável, com certeza. com essa supervisão. E eu acho que essa questão da alimentação, da suplementação alimentar, é muito importante nesse processo da perda de peso. Com certeza. Então, a gente até a suplementação ela muda ao longo do processo. Então, Sim, a gente primeiro tem que avaliar o paciente antes de começar um tratamento, a gente avalia aquele paciente, porque às vezes ele já chega no tratamento com deficiência, porque o paciente que está com sobrepeso e obesidade, ele às vezes já tem a dificuldade de absorção de algumas vitaminas, por exemplo, vitamina sim, D, então é muito comum a gente ver isso. E aí a gente tem que avaliar esse paciente antes, porque senão eu vou dar uma medicação para ela que vai piorar, então a pessoa veio para procurar saúde e eu estou fornecendo para ela mais problemas do que ela veio procurar. exatamente. Então a E gente para avalia. e para tratar os problemas, deficiência de vitamina B12, por exemplo, né, que é Sim, comum nesses pacientes muito, que têm doença crônica, muito. piora a enxaqueca, Sim, causa neuropatia periférica, que é uma das complicações neurológicas da deficiência de vitamina B12. pois é. A memória vai para o espaço. É impressionante essa vitamina a É, vitamina B12 mesmo, a gente vê muito, a gente repõe, tem paciente que fala assim: "Parece que eu surgi das cinzas". é, A pessoa vai se acostumando com aquele estado que ela está, que acha que tá bom. que acha que é aquilo ali mesmo, e às vezes não é, Não tem a consciência do que é o normal, que né. é o normal. O normal dela já virou aquele, que é É, ruim. é. O que a gente vê muito também é que a enxaqueca é uma doença neurológica, mas que ela tem um fundo metabólico. Muito, Então é por isso muito. que tem muitas coisas que influenciam e aí está diretamente relacionado com o peso, com as vitaminas, por causa desse fundo que a gente tem metabólico. Então, não só a hipoglicemia, mas, por exemplo, uma resistência à insulina, o paciente que tem resistência à insulina, o cérebro ele é muito sensível a essas variações energéticas. E então, E é um dos motivos da obesidade ser uma comorbidade cronificadora da enxaqueca, é a resistência periférica à insulina. sim, Então, você tem o nível de insulina mais elevado nesses pacientes portadores de obesidade, e esses pacientes têm uma probabilidade a cronificar a enxaqueca, porque a enxaqueca é uma doença inflamatória, gente, é uma doença do cérebro, é uma doença inflamatória. Significa o quê? Seu cérebro tem mais neurotransmissores ativadores de dor, inflamado, que inflama, do que os que desinflamam. Então, tudo que inflama seu corpo, piora a sua enxaqueca. E insulina é um desses motivos. é, O nível de insulina elevado deixa você mais inflamada, aí você vai ter mais enxaqueca. E insulina alta é um achado, estou falando aqui, não sei se eu estou falando sim. besteira, mas se eu estiver falando errado, pode me corrigir, porque a gente está aqui para conversar de forma aberta, mas o que eu aprendi é que a obesidade, a Sim. pessoa que tem obesidade tem um nível elevado de insulina Sim, pode ter um nível circulante. um nível elevado de insulina, e não só a questão da insulina, mas o paciente obeso ele é inflamado, então você tem aumento das interleucinas, Sim, sim, sim. que tem tudo a ver com a enxaqueca, né, que já E tem um tem quadro tudo a ver. E inflamatório. você sabe que eu li um artigo agora recente sobre essa história das canetinhas, que todo mundo quer saber, e aí se eu usar vai piorar. Algumas pacientes me relataram que melhoraram da enxaqueca Sim, com o uso, por isso eu quis trazer você aqui para a gente conversar, porque quem sabe esses medicamentos realmente não passam a ser vistos como aliados no tratamento da enxaqueca. É possível, mas sim, para isso precisa ter, lógico, mais estudos robustos mostrando que tem realmente relevância, científica, e usar com critério. Para os pacientes que têm uma indicação do tratamento da obesidade ou do diabetes pela medicação e que também têm enxaqueca, o que sugere a literatura é que a longo prazo parece que tem um benefício, sim, pelo próprio mecanismo de ação da droga, não só pelos ganhos secundários. sim, Aquela pessoa que usou a medicação correta, com acompanhamento médico, que perdeu peso na velocidade correta, de forma mais fisiológica, fazendo a sua atividade física, mantendo uma alimentação balanceada e adequada, uma hidratação. Tudo isso que eu citei é um fator de melhora para enxaqueca. Mas o que a literatura sugere é que o medicamento em si também tem um efeito anti-inflamatório. tem. E ele penetra no cérebro, e no nosso cérebro tem receptor para esta medicação. Isso. É, parece que tem Isso os é estudos isso é são um promissores, isso é um né. achado muito interessante e que talvez mude aí o curso Mude. Eu da acho evolução. se parece que está se mostrando isso, né, hoje a gente tá como você falou, tem receptores também para os análogos de GLP-1, que é o Wegovy, semaglutida, Ozempic, Mounjaro, tirzepatida.
tem os receptores no cérebro para isso, então, assim, parece que não é só esse efeito, como você falou, da perda da obesidade, melhora da inflamação. A gente ainda não tem uma diretriz focada É, não tem, nisso, não tem. mas o que a gente tem são estudos promissores e o que está se mostrando é que realmente, pode ser que no futuro a gente encontre aí outro caminho aí para Isso, tratamento. é. Ah, eu comentei isso esses dias, eu falei assim: "Gente, a minhas pacientes que sofrem de enxaqueca, sempre eternamente me faziam perguntas assim: "Mas doutora, por que que não tem um remédio só para enxaqueca? Por que que a gente tem que roubar remédio de todas as áreas da medicina para tratar minha enxaqueca? E não existe um remédio exclusivo para enxaqueca". Aí surgiram os anticorpos monoclonais, Sim, que são exclusivos para enxaqueca. O framonezumab e o galcanezumab, que são os que a gente tem hoje no Brasil. Aí agora vem os análogos GLP-1. do GLP-1 que eu falo: "De novo a gente vai ter que roubar remédio da endocrinologia para tratar enxaqueca". É, Mas eu acho que não vai ser muito por aí, porque a gente tem muito paciente com enxaqueca que não tem indicação dos medicamentos é, e que não podem perder peso, tem não pacientes precisa. que não têm indicação por causa do peso Talvez e seja um são ganho magros. secundário que a gente vai encontrar nesta população Sim, portadora de obesidade ou de diabetes, que tem a indicação do uso da medicação e, consequentemente, se realmente a literatura sustentar essa impressão inicial de que pode melhorar a enxaqueca, talvez seja uma população que vai ser beneficiada do é, tratamento, né. As 2 doenças sendo tratadas por uma coisa só. é. Porque a enxaqueca é um pouco a obesidade, assim. Fiz um episódio aqui com uma colega que falou de sono, e a gente falou muito sobre isso, assim, como é a importância hoje das medidas de higiene do sono, Sim, e que a gente não faz, a gente no dia a dia não faz. A é. gente dorme mal, cada vez mais nosso ciclo Usa do tela, sono tá mais bagunçado. Uso de tela, uso de luz, excesso de luz, e a gente vai só bombardeando nosso cérebro. Os lixinhos estão lá acumulados, a gente é, nem dorme para poder fazer a higiene lá do cérebro, pois para é. jogar tudo fora. Isso é muito perigoso a longo prazo. As crianças hoje dormem cada vez menos, Sim, no pa no celular, celular, privação de sono, alimentação cada vez pior, tudo favorável para que a nossa saúde só vá pois é. ladeira abaixo a vida inteira, né. É, e o interessante é, por exemplo, que nós somos de áreas diferentes, mas quando a gente trata do ser humano, a medicina tem que ser Tudo cada vez igual, mais integral. mais integral, A gente com tem certeza. tem que falar sobre alimentação. Estranhe um médico que você vai para uma consulta para se tratar e não quer saber do seu sono, que não quer saber do seu nível de estresse, Se o intestino está se o intestino está funcionando, funcionando, como é que vai a alimentação, como faz seu exercício é, físico, como faz seus relacionamentos, como é que você está nesse num aspecto como um todo, porque saúde é isso tudo. Não é só a isso. gente não ter uma doença, é você ter vários aspectos da sua vida que seja uma vida saudável. Não, o psiquiatra hoje quando pergunta do intestino do paciente, que é uma coisa super É, importante hoje é. no tratamento das doenças psiquiátricas, o eixo intestino-cérebro, eu tive uma paciente que falou assim: "Achei estranho". O psiquiatra perguntou se meu intestino estava funcionando, se eu tinha diarreia, se eu estava obstipado, o que que tem a ver? É, Tudo a ver. Então hoje o que a medicina do estilo de vida faz? É isso. Eu faço uma pós-graduação de medicina do estilo de vida, que tem especialista lá das é mais tudo, né. variadas, de todas as áreas. E todo mundo fala a mesma linguagem, porque Sim, todo mundo está preocupado com esses pilares aí. é os pilares, né, do estilo de vida. Conexão social, flexibilidade psicológica, Sim, alimentação, hidratação, qualidade do sono, tudo isso faz parte da nossa saúde. Então você trouxe um tema super importante, porque é. a gente não trata uma doença, A gente trata a as pessoa isso, e o ambiente que ela está e como ela lida com aquele ambiente. Então, assim, eu também uso técnicas de medicina do estilo de isso é vida, e eu importante. acho que tem tudo a ver. Como é que eu vou tratar a obesidade de uma pessoa? Como é que eu vou tratar várias questões, um diabetes da pessoa? Como é que eu vou tratar um problema de tireoide, se eu não sei se ela está dormindo bem, se ela está se Sim, alimentando de forma adequada, se ela está comendo a quantidade de oleaginosas, quantidade de frutas e verduras, de fibras, se ela está tendo a quantidade de proteína, está bebendo água. É incompatível, é, senão é só botar um remédio para ele, vou fingir que estou tratando e ele vai fingir exato, que está tá sendo tratado. apagando incêndio. É, com É igual o certeza. paciente de enxaqueca, então que eu dou, tomo um remedinho, a dor melhora, toco minha vida, daqui a pouco ela vem de novo, daqui a pouco os remédios passam a não ter mais efeito, a doença cronifica, vai dar muito mais trabalho para tratar, e muitos pacientes quando aderem ao tratamento farmacológico alinhado às mudanças do estilo de vida, com o tempo a gente consegue muito reduzir Com medicamento. certeza, imagino. A obesidade é a mesma coisa. Exato, mas precisa mudar a cabeça, né. É, não adianta, eu falo para os meus pacientes assim,
Não adianta, eu posso lhe dar a medicação mais moderna que tem para perda de peso. Se a gente não mudar o seu estilo de vida, se a gente não conseguir inserir as mudanças e que você entenda que você tem a mudança de mentalidade, não vai adiantar. Por Com quê? certeza. Na primeiro momento que eu começar a reduzir, ou então, se a gente for planejar uma suspensão, uma redução da medicação, ou até mesmo a manutenção, não tem problema, mas não adianta. Você pode usar a medicação, se você não mudar o estilo de vida, continuar se alimentando mal, dormindo mal, Nada vai não funcionar. vai funcionar, não vai funcionar. E você já chegou a ter a oportunidade de acompanhar alguma paciente com obesidade, tratando com uma dessas opções aí dos injetáveis, e que tinha enxaqueca e que referiu melhora ou piora? Então, a maioria dos pacientes referem melhora, tá? O que a gente observa é uma melhora, mas, eu sempre me preocupo em perguntar se a pessoa tem enxaqueca, Sim. justamente porque a gente Quando sabe você vai é, prescrever, você isso é importante. porque muitos pacientes já eu atendo mais mulheres, muitas Sim, mulheres têm enxaqueca. eu. Endocrinologista, ginecologista e quem trabalha com enxaqueca como eu, não tem como É. fugir das mulheres, né. É, É o com nosso certeza. público-alvo. É. E aí eu sempre pergunto por quê? Porque alguns efeitos colaterais, por exemplo, náusea, vômito, como a gente falou, jejum, pode piorar. Assim, a tendência é que vá melhorando, mas no início do tratamento, algumas referem piora da enxaqueca. É, esse é importante, viu, gente, porque às vezes fala a algum de vocês tá ouvindo a gente aqui pode pensar: "Poxa, mas que história é essa? Eu comecei a usar e piorei, até parei porque eu piorei a minha enxaqueca". No começo pode realmente acontecer, e principalmente quando tem perda de peso mais rápido. Eu Isso. imagino que essa mudança desse processo inflamatório aí, essa bagunça de Sim, interleucina, que são tem algumas pró-inflamatórias e outras anti-inflamatórias, mas como obesidade é uma doença inflamatória, eu imagino que nesse processo inicial do tratamento, que eu acho que é o período onde tem uma perda mais rápida sim, do peso, o início é que perde mais. principalmente se usar uma dose maior, Sim, eu imagino que fisiologicamente a gente tem uma justificativa para essa piora sim, transitória. é, Até porque a literatura traz isso, que a longo prazo sim. De médio a longo prazo, parece que melhora. é melhor. É. Mas, tem Agora o algumas que eu pacientes que têm. fico curiosa é, as pessoas que estão por aí tomando a medicação, usando a medicação, sem orientação médica, que provavelmente não está nas doses adequadas, Sim. devem ter mais piora da enxaqueca. Com certeza. Isso aí, por quê? Porque primeiro o pessoal tem essa sede mesmo, né, de perda de É, peso, de ver o resultado logo, então vai aumentando a dose, não tô sentindo nada, e vai aumentando a é, dose, não respeita às vezes o intervalo, não respeita a dose, e vai. Aí os efeitos colaterais, não tá se alimentando bem, tá achando ótimo aquilo ali, mas na hora que vem o gatilho, é, aí começa as crises, e aí que vem a importância de um tratamento multidisciplinar, que é nessa hora que a gente vai chamar o neurologista de mais perto, ou então a gente vai diminuir aquela dose daquele paciente, aumentar o intervalo, ficar o acompanhamento contínuo. Então as sim. pacientes, principalmente no início do tratamento, a gente tem o hábito de ligar, mandar mensagem, tá tomando a água, tá se hidratando, não fique grandes períodos em jejum, tem que ter esse lembrete mesmo, É porque porque é como se é assim, você está ali supervisionando, é, você tendo um médico te acompanhando, você vai ter alguém a quem se reportar, caso você e sinta sim. algum mal-estar, tenha algum efeito colateral. Se você está tomando por conta própria, É, você não tem a quem não tem aquela recorrer. pessoa para E você você saber já o que atendeu faz. paciente com complicações, que J não que procurou você pela complicação do medicamento? Então, já em relação principalmente ao quê? Perdeu peso muito rápido, ficou com muitas deficiências nutricionais, Isso. tivemos que fazer medicação, às vezes, muitas vezes Sarcopenia venosa, é um dos problemas. sarcopenia demais, porque a pessoa toma a medicação, não suplementa a quantidade de proteína que tem que suplementar, não faz a musculação para prevenir essa perda de massa magra. Então, muitas vezes, até o paciente ele está usando a medicação e a gente faz acompanhamento, a gente vê que ela perdeu muita massa magra naquele período, a gente segura. Ou a gente Sim. vai fazer um intervalo maior, não, a gente vai vamos rever aqui na sua E é alimentação. comum, né, Aida, É perder massa eu vejo é muito comentário sobre isso. é A com perda não é só de gordura, gente, vocês perdem músculo com a medicação, perde músculo. principalmente se não estiver fazendo musculação. É, e se não tiver fazendo musculação e não tiver batendo a meta proteica que a gente fala para individualizado para cada um,
Porque às vezes a pessoa já é uma pessoa idosa, já a pessoa já tem alguma disfunção renal, a gente já tem que se então assim, tem que ser muito individualizado e muito com segurança. Não é uma coisa assim tão simples como as pessoas acham e que saem fazendo sem acompanhamento. É um risco que as pessoas não têm ideia que E vende sem receita. então, as medicações elas são de receita retida quando você compra na farmácia. Hum. Só que o que que a gente vê? As pessoas manipulando a medicação, e aí tem gente que compra da vizinha, tem gente que Meu compra do Deus. cabeleireiro, tem gente que eu Jesus. tô falando porque eu recebo isso todo dia. "Ah, minha vizinha tá vendendo, a minha". Mas vendendo porque ela comprou e não deu certo? Não, porque foi para o Paraguai, ou então porque comprou de um Gente, que é laboratório isso? que manipula, e a gente não sabe, a gente orienta os pacientes: "Gente, a gente não sabe A a segurança, a procedência, a procedência, o procedência. acondicionamento dessas drogas, a pureza, você não sabe o que é que você está injetando no seu corpo, então, assim, a gente não sabe se aquilo ali mesmo é a substância. Ah, mas minha amiga emagreceu". Sim, ela emagreceu, mas tem várias questões ali, a gente não sabe se está ali dentro só a substância. Então, quando vier a complicação, como é que eu vou saber se só tem aquilo ali dentro? É bem complicado, viu? É É. bem complicado, a gente está vendo cada dia mais, por isso que está saindo nos jornais, as pessoas sendo presas muitas vezes, porque estão vendendo de forma irregular e sem receita mesmo. Então, hoje em dia é bem difícil, nas capitais eu acho que ainda tem um certo controle, eu acho que ainda é pior no interior, que eu vejo absurdos, assim, e a venda indiscriminada, a pessoa não tem vergonha de vender não, ela bota no Instagram, ela não é nem da área de saúde, ela é Gente, de alguma coisa e o povo assim, e compra. as pessoas compram, Nossa as pessoas muita compram. coragem. É muita coragem, porque você, tá lidando com a sua saúde. Então o que é saúde para você? Aí eu acho que as pessoas têm que refletir, É, o que é saúde, o que é viver bem, porque perder o peso apenas não é saúde, né, não é gente? saúde, não é saúde. Só É, vai perder uma massa corporal sim. e por dentro a gente não sabe como vai estar. Não é que eu não ache não ache bom a pessoa querer se sentir bem, autoestima, Claro, é faz muito parte. legal, É, faz parte. A pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir bonita, tanto homens quanto mulheres, mas a pessoa tem que calcular até que ponto o que que você está disposto a entrar de risco nisso, para é, você atingir esse objetivo. exatamente, Você exatamente. Quando está está disposto a disposto pagar, né. a pagar, o porquê que você quer perder peso? É o barato que sai caro, né, É o porque as barato sai pessoas caro, vão para essa via de compra clandestina única e exclusivamente pelo que preço, pelo preço, não pelo tem outra preço. justificativa. Pelo preço, e acho que também pela facilidade, talvez, de às vezes não ter acesso Ao ao médico para pegar médico. uma receita. Isso, isso. Então, assim, mas aí as pessoas se expõem a todo É, tipo de risco. E aí, por isso que e aí, o que que é ruim? Aumenta o estigma, porque você começa a ter muitas pessoas usando sem acompanhamento, começa a ter os efeitos você colaterais. sabe que isso é um assunto muito importante que eu já ouvi colegas da endocrinologia falando, assim, daqui a pouco vai queimar o remédio, Sim. porque olha, eu usei e não deu certo. Eu usei, não use isso não, Não porque use é não, é péssimo. péssimo, eu passei super mal, eu fiz isso, eu fiz Isso, aquilo, a pessoa começa exato. a ter medo, e aquela pessoa que de indicação não vai querer usar. Que poderia se Se beneficiar beneficiar. se usasse de uma forma correta É, e o produto seguro. isso. Aí fica cria aquele estigma, aquele medo também em algumas pessoas e vira uma bola de neve. E as consequências, né, Qual disso é o tudo. efeito colateral mais comum? Então o efeito mais comum que a gente tem são gastrointestinais. Então são os efeitos de náuseas, vômitos e obstipação ou Obstipação. diarreia, Quando tem obstipação é uma coisa ruim para a para enxaqueca. enxaqueca. Você sabe que os anticorpos monoclonais, os injetáveis para enxaqueca, que é um medicamento excelente com pouquíssimos efeitos colaterais, um dos efeitos colaterais mais comum é a obstipação, Sim, porque ele é um inibidor do CGRP, que é um peptídeo muito importante no mecanismo da enxaqueca, e depois do cérebro, onde tem mais CGRP no nosso corpo é no trato intestinal. É quando ele bloqueia lá, você pode também travar o intestino. Então muito fácil e obstipação é uma das coisas que a gente está atenta à mulher, sim, a que mulher por si só já é mais mulher obstipada, por né. si só já tem intestino mais preso. Prender o intestino é uma coisa ruim para quem tem enxaqueca. Eu ouvi uma coisa bem nojentinha uma vez de uma nutri, que ela disse assim: "Quem tem intestino preso come cocô". Porque se você fica com suas fezes presas dentro do seu intestino vai tirar delas o máximo que ele pode, É verdade. e vai tirar o que não presta, É, porque ela não deveria estar mais ali. Ele já absorveu o que presta e
as fezes já deveria ter ido embora. Então você fica lá 2, 3, 4 dias com essas fezes retidas, Sim, tá tirando toxina, tá tirando o que não presta. Então, você tá é. comendo cocô, E a proliferação ali, né, de bactérias de talvez que não bactéria, deveriam estar acabando com a com a flora flora. intestinal e tudo mais. Então, o filtro vai sendo perdido. Isso é Então verdade. é importante a gente também estar atento a isso, É, porque às vezes é o nosso remédio que causa aquele que efeito, causa, é. então tem que estar atento Mas é também isso, a para gente com acompanhamento, a gente resolve. já resolve e a gente orienta: "Ó, você", o paciente quando ele já sabe que ele pode ter aquilo, quando ele sente, ele não sente tanto medo, ele sabe: "Ah, isso, a minha médica me falou que isso Isso, eu já poderia sei. E acontecer, o que eu vou fazer se isso e o que eu vou acontecer? fazer é isso aqui. E eu também posso contar com o apoio dela, se não resolver, o que é que eu posso fazer", entendeu? Mas assim, é um efeito colateral. O principal que a gente vê é esse efeito colateral mesmo, os efeitos gastrointestinais E a mesmo. dor de cabeça, ele é um efeito colateral em quem não tem enxaqueca? Pode acontecer principalmente pela desidratação, que a gente vê. Então, o Sim. paciente não é uma pessoa que tem enxaqueca, mas assim, ela ficou muito tempo sem beber água e sem se alimentar, e aí ela pode sentir a dor de cabeça, uma cefaleia, não Não é a enxaqueca. enxaqueca. Sim, Mas assim, a gente vê relatos também: "Ah, eu tô começando a ter", aí a pessoa faz assim: "Será que é do remédio, doutora? Eu comecei a sei. ter dor de cabeça que eu não É. tinha, esses dias começou", eu falo: "Aí a gente conversa, tem que ver como é que você está Porque se esse é hidratando". esse é um parâmetro que eu não tenho, porque todos os meus pacientes têm Já tem, enxaqueca. né, a Nunca atendi amostra uma já é que disse assim: viciada. "Eu nunca tive dor de cabeça e vim para aqui porque eu tomei o Monjaro ou qualquer um deles e tive dor de cabeça". Nunca tive essa Sim, oportunidade de atender alguém com a dor de cabeça exclusiva do medicamento. Por isso que eu sim. estou perguntando para ver se é uma coisa É, frequente, se pode não é. acontecer. Outro efeito colateral que a gente vê também é fadiga. A pessoa se sente Sim. muito sem energia. Então tem paciente que fala: "Nos 2 primeiros dias eu não sirvo para nada". Aí é que é a importância da questão alimentar, né. É, da alimentar, porque a pessoa fica sem se alimentar, e aí também falta o Mas essa carboidrato, falta de energia é pela questão nutricional ou é efeito da medicação? as 2 coisas. Sim, Então, tem a gente as 2 coisas acabam se potencializando, né. E aí, por isso que mas a tendência é que ele vá melhorando ao longo dos dias, então isso é um efeito que pode acontecer principalmente nos primeiros dias, mas sim. depois ao longo da semana vai diluindo. Mesma coisa é a náusea, normalmente o paciente sente náusea nos 1 dia, 2 dias, mas não é nada aquele absurdo, porque se for aquele absurdo, a pessoa tem que rever, alguma coisa aí tem que Sim. ser ajustada, ou a Uhum. dose, alguma coisa está acontecendo aí que não é para ser esse sintoma tão intenso, A é cla posologia, Aida, começa com dose baixa e é gradual ou é ao contrário, começa com dose alta e vai baixando? é uma dose baixa e vai aumentando, Entando. para o corpo ir se adaptando e a pessoa ir se adaptando. Então a gente normalmente começa com doses baixas e vai aumentando. Tem gente que não tolera a progressão de dose, tem paciente meu que está Mantém a usando mesma dose sempre. não, tem paciente meu que está com uma dose mínima, assim, que é o mínimo que o fabricante ainda manda, porque a gente começa com o que o fabricante manda, mas o paciente nem isso tolera. Então Sim. era uma paciente que provavelmente se tivesse tomando esse acompanhamento, não ia tomar Não mais. tolera por efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Seria uma paciente que provavelmente ela ia largar o tratamento, mas a gente fala: "Não, calma, a gente viu que você não tolerou, vamos reduzir ou então vamos aumentar o O intervalo. intervalo". É, Sim, aí vai depender de cada caso e do qual efeito colateral a pessoa está sentindo, né. sim, Se for, por exemplo, a fadiga, às vezes: "Ah, eu não consigo malhar", a gente vai ver alimentação pré-treino, às vezes colocar um pré-treino antes de ir pra academia, aí vai depender de cada caso, entendeu? porque chamar a atenção da população, acho que vocês precisam botar isso mais nas redes sociais, chamar a atenção para o uso indiscriminado, porque é É, uma coisa assustadora. é. Você olha para o lado e o pior, pessoas que não são obesas. Sim, é um tratamento ótimo, mas Isso, é o que eu vejo, assim, as pessoas: "Mas você está tomando para quê? Você não é gorda". é. Ou E então aí? é, Por quê? tem tudo de tudo que é tipo. A gente na endocrinologia, a gente está vivendo um momento que a gente está vendo muitos absurdos, assim. Então a gente vê, uso indiscriminado de várias coisas, não só os análogos de GLP-1, que são as canetas, mas também o uso de hormônio de forma Ah, os indiscriminada. implantes, os Implantes, chips os da beleza, chips, uso de testosterona à torto e à direito. que também piora a enxaqueca. Pois é, o que eu quero falar, assim, a mulher já tem a testosterona baixa. Então, se a sua testosterona veio baixa no seu exame de sangue, graças a Deus que ela veio baixa. Então, assim, não é porque veio baixa que a gente tem que repor testosterona. O Você que está comprando uma briga feia aí, viu.
É, né, com essa fala sua. mas é a verdade. Porque eu concordo plenamente com você, mas o que a gente vê, assim, 2 correntes defendendo totalmente É porque, assim, conceitos fisiologicamente, diferentes. a mulher ela não é para ter hormônio masculino alto. Quando a gente vê uma mulher com o hormônio da testosterona alta, a gente vai investigar por que que Por tá quê? alto. É. Então, assim, a gente não usa a testosterona para performance, como as pessoas querem usar e, Não, infelizmente, a gente não deveria usar, não né, deveria usar. porque Mas o que mais usa é. é isso. E a gente vê, por exemplo, as redes sociais com essa cultura de usar da performance, do corpo perfeito, o corpo ideal. Não existe corpo perfeito, não existe corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele que é perfeito para você. O seu corpo perfeito tem que ser um corpo saudável e funcional. Então tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado que as pessoas querem usar para ganhar músculo, para ter performance, para aumentar a libido. Eu vejo muitas mulheres: "Ah, meu libido está baixo, deve ser a minha testosterona". Veja bem, o libido na mulher é uma coisa tão complexa. A testosterona dela foi baixa a vida inteira e a libido era boa. É, Aí de repente baixa por causa da é, testosterona. da testosterona. Até porque é uma coisa que sofre influência de tantos aspectos da Tantos vida. aspectos. O libido da mulher é muito diferente do homem. Com certeza. Então, quando a mulher simplifica a falta de libido a Ah, só o um hormônio hormônio. só, não é assim. Então, você para ter libido, você tem que gostar, admirar o seu parceiro, você tem que, estar bem às vezes na sua vida. O que eu gosto de dar de exemplo para os meus pacientes, para minhas pacientes principalmente, é o seguinte: o homem normalmente quando ele às vezes está estressado, ele quer namorar para desestressar. E a mulher tá estressada, ela não quer nem saber do Ela homem. não quer nem ver o homem, quer que ele Exato. passe longe, É. entendeu? Então assim, Mas isso é da é natureza, da não tem natureza. nada a ver com testosterona. E não tem nada a ver com testosterona, mas as pessoas simplificam aquilo ao uso do hormônio. Então, assim, por isso que é importante uma boa anamnese na consulta. Vamos começar o relacionamento, como é que tá seu É. relacionamento? Você não adianta tem mulher que chega assim pra mim: "Ah, porque meu marido briga muito, ele é muito ciumento, eu não posso nem ir pra academia porque ele é ciumento". Aí chega: "Ô doutora, não é melhor tomar uma testosterona não, porque eu não tenho libido". Como é que você vai ter libido com um Com um parceiro homem que não quer que você vá desse? pra academia. Entendeu? Então, assim, É, aí tem muito de difícil. conversa é muito de conversa para as pessoas começarem a se entender que não é assim essa simplificação e hormônio vai resolver tudo, porque a testosterona ela vai ter as consequências do uso indiscriminado, né, você Com vai ter os certeza. efeitos As outras colaterais, é, isso. e que na mulher são efeitos colaterais exuberantes, né. Então eu vejo muito também que chega no meu consultório mulher: "Ai meu cabelo tá Tá caindo, o indo. que é que você tá usando?". Hum. "Ah, tô usando oxandrolona, tô usando um chip de gestrinona, e ainda tô", ai, é tanta coisa que eu vejo que se eu começar a falar aqui, você não vai acreditar. Então assim, como é que seu cabelo não vai cair? E o pior é que não vai lá pra quem prescreveu, né. Não, aí vem pra gente, É, resolver. isso, vai para o É, endócrino pra resolver, pra você dar uma fórmula mágica pra parar de perder o cabelo que tá sendo derrubado por conta do da forma mau uso do de mau alguma uso de coisa, é. Ou então a pessoa prescreve testosterona, aí coloca já prescreve minoxidil junto, é, já prescreve uma espironolactona, que são medicações para tentar segurar. segurar. Então a gente vê isso, as pessoas querem E por falar em perda de pelo, de cabelo, de alopecia e tal, os medicamentos, as canetinhas também causam, né. então, a gente está vendo Muito. muito, muito, Tem uma muito, pessoa próxima a mim, inclusive, que sim. perdeu metade do cabelo. Existe a perda de peso, né, a perda de peso por si só ela já causa uma queda de cabelo, né, porque a perda de peso rápida gera uma É queda de isso que cabelo. era isso que eu queria ouvir de você. É pela perda de peso Pode ser ou é pelo medicamento? Normalmente é pela perda de peso rápida, então Sim, e também pela a gente não às vezes, dá os suplementos que precisa. Então, por exemplo, a mulher a gente vê muito relação com queda de cabelo ferritina, por exemplo. Aí sim. a mulher tá perdendo super peso super rápido, e aí não tá repondo, às vezes precisa repor uma ferritina. Tem gente que chega para mim no consultório com uma ferritina de 14. Então Aí perde assim o cabelo. Aí tá com aí vai caindo. E o próprio ciclo do cabelo é um ciclo mais longo, então quando começa a cair, daqui que a gente consiga recuperar para ele é. voltar, Uhum. então é uma coisa mais A longo prazo. prolongada. Então, essa queda de cabelo a gente vê também em E pacientes quando pós-bariátrica. estabiliza o peso, a perda de peso, Sim, e às vezes faz dose de manutenção, né, da medicação, faz dose de a perda de manutenção. peso, a perda de cabelo para? Em alguns pacientes para.
em alguns pacientes porque a mulher por si só, ela já é uma queixa muito comum, É. a perda de cabelo. Gente, muita coisa é comum na mulher, né. Então A gente assim tem mais insônia, mais depressão, mais ansiedade, mais enxaqueca, tem tudo, oh meu Deus. mais perda de pelo, mais perda de pelo. É. É, a mulher Aí às vezes também é uma coisa multifatorial, então existe perda de cabelo também por estresse, existe perda de cabelo por questões dermatológicas, então assim, às vezes, é é uma série de fatores. Ou então aquela paciente que já tem queda de cabelo, já é uma paciente que já tem queda de cabelo, aí perde peso rápido, aí pronto, acaba de piorar o que já não era é, muito bom. exato. Aí tem a questão que a mulher hoje em dia é muito vaidosa, às vezes dá muitos produtos no cabelo, e aí estimula a A queda de a química, química. é, Então é tão complexo que não dá pra gente atribuir a é, uma coisa só. às vezes é multifatorial, na maioria dos casos é multifatorial. E esses pacientes, eles param de tomar a medicação? Então, Qual é o critério para parar? então, vai depender muito de paciente para paciente, porque tem aquele paciente que realmente mudou o seu estilo de vida, porque como a gente falou, a obesidade é uma doença crônica. Então, assim, a tendência é que seja tratado para o resto da vida mesmo. Então, porque um paciente, um paciente hipertenso, que foi o exemplo que você falou, quando a pressão tá boa, aí não fala: "Ah, sua pressão tá boa, eu vou tirar agora seu remédio porque já controlou". Por quê? Vai voltar a subir a pressão. Mas tem pacientes que mudam de tal forma o seu estilo de vida, que a gente consegue Tirar e ele não tirar precisar mais. não precisar, mas assim, o acompanhamento é para o resto da vida, porque ele Sim, entra numa fase que a gente fala que é de manutenção do atenção. tratamento. Então ele não vai me ver todo mês, como normalmente a gente faz na fase ativa, mas ele vai continuar me vendo sempre, por quê? Porque ele pode ter o reganho, porque o corpo sempre vai tentar aquele reganho, Esse reganho é o cruel, né. é o cruel. Então, mas o que é que as pessoas fazem? Elas emagrecem e somem do médico. Consegui meu objetivo, Me livrei da doutora Aida, não vou mais voltar, voltar. aí reganha. E aí Aí quando volta começa tudo de aí novo, começa tudo de porque novo. não volta quando percebe que está ganhando, era que Ganhando, deveria voltar que logo. "Olha, deveria, mas as a pessoas roupa ficam já com medo. apertou, eu vou lá É. logo de novo". A gente tem estratégias para essa fase de manutenção, justamente. A gente vê: "Ó, vamos observar o seu peso, você vai se pesar eventualmente, se a gente vê se você ganhou tal percentual de peso, você vai voltar", porque a gente começa a intervir antes do problema continuar, né, de você continuar reganhando. Mas, assim, as pessoas param de ir, entendeu? E aí acontece aquele reganho, não é que a medicação faz o pessoal fala bem assim: "Ah, vai me causar uma dependência química". Ah, Não essa coisa de dependência é muito engraçado, que o paciente fala isso mesmo: "Mas eu vou ficar dependente desse remédio". Aí eu digo: "Vem cá, você acha que o diabético, ele é dependente da insulina? Não, ele tem uma doença que precisa da insulina para é, controlar a doença. é, Ele não é dependente, isso não é dependência. Ele tem uma doença que não cura. Para se manter controlada, precisa de um medicamento de uso contínuo. Dependência é quando você toma um medicamento por um período para tratar uma certa doença ou situação clínica, resolve o problema e você não consegue mais tirar o remédio. é, Porque quando você tira, você vai ter sintomas de abstinência daquela é, droga. O que acontece com os benzodiazepínicos, os remédios de isso, tarja preta, que dá dependência química. É um medicamento que o seu cérebro condiciona o uso é, dele, e depois, mesmo você não tendo mais o motivo para ter insônia, você não consegue tirar o medicamento. As drogas E, que são os Zolpidem da vida aí, que a sim, gente falou, falei até aqui com o Luciano sobre isso. "Ah, eu não consigo mais ficar sem esse remédio, porque eu tenho taquicardia, sudorese, eu fico agitada, eu fico ansiosa", tá dependente. é, Mas eu estou tratando a minha hipertensão. Tá controladinha. Por um belo dia eu disse assim: "Eu vou parar de tomar esse remédio, a minha pressão vai subir, eu não estou dependente do remédio". é porque você parou o tratamento Parou o tratamento que não deveria ter parado, porque não é para parar, porque são condições clínicas cujo tratamento tem que ser mantido de forma contínua, que é o que acontece. com Então o obesidade. paciente com obesidade, em algum momento ele pode ficar sem medicamento? Pode. Pode, E ele sustentar aquele novo estilo de vida que ele adquiriu, que ele implementou, junto do tratamento, se eu estiver errada me está corrija, certíssima. e se ele mudar o estilo de vida de novo para fazer o que não deveria, ele vai engordar de novo. É. Aí ele vai precisar fazer um novo ciclo de tratamento. O que acontece é justamente isso, que as pessoas querem tomar o remédio e não mudar o estilo de vida. Isso aí não tem como. Aí não se sustenta. Não Quando sustenta tira para nada, para enxaqueca também não, não é, adianta estar tomando ali a injeçãozinha, pagando R$ 1.400 no mês para tomar uma injeção, um anticorpo monoclonal, que é um medicamento de alta tecnologia, específico para enxaqueca, e não
mudar nada, porque você vai ficar tomando isso o resto da vida. É, Se não você adianta. muda, na grande maioria das vezes, você sustenta a sua melhora. Se você muda o que precisa mudar. E se não mudar a cabeça, Não muda a o cabeça, corpo não vai mudar. não muda. Porque é a nossa mente que vai controlar o nosso corpo. Então, se a pessoa não muda a forma como porque tem gente que não tem uma relação saudável com a comida, e não consegue raciocinar. E quando começa a usar, por exemplo, eu vejo muito esse discurso: "Eu comecei a usar a canetinha de um Monjaro, o que for, de ser batida", e aí eu comecei a perceber que eu tinha uma relação disfuncional com a comida, porque agora eu consigo raciocinar que eu estava comendo muito. Sim. Então a gente vê também muita melhora hoje em dia também de compulsão. E às vezes essa noção de comer muito, comer pouco é uma coisa interessante, né. É, Porque às vezes o paciente fala assim, eu não como às ve nada. isso, você falou a palavra certa. Às vezes eu prescrevo medicamento para tratar enxaqueca, que estimula o apetite, Sim, né, os antidepressivos, por exemplo, alguns deles, né, a maioria que funciona para enxaqueca tem um risco mesmo de ganho de de peso. ganho de peso. Aí o paciente volta dizendo: "Esse remédio está me engordando", eu disse: "Ó, remédio não engorda, o que engorda é comida. Você está comendo mais". "Não, eu não estou comendo mais". Só que tem uma classe de antidepressivos que eles aumentam o apetite e tira a noção de que você está comendo mais, Sim. a percepção que você está comendo mais. A Saciedade saciedade também. isso. Aí eu tive uma vez que falou isso, e aí o esposo estava do lado, ele falou assim: "Tá sim, seu prato tá maior, você está comendo mais vezes no dia". "Mas eu não tô", e começou uma briga. Tá, porque assim, se você está engordando, alguma coisa está É, acontecendo. "Ah, mas é porque o remédio, deixou meu metabolismo lento". lento, é. Aí essa história do metabolismo lento, mas eu não estou comendo mais. Então a percepção da quantidade de comida, de quem tem a compulsão alimentar ou quem tem a obesidade, Sim, é diferente. é. O magro tem uma cabeça diferente do gordo. Isso é É, fato. é. Quer ver uma coisa interessante também? As famílias, os pais que são obesos e os filhos que estão obesos. Aí, às vezes, é colocado tudo no potinho da genética, mas não é. É a genética do hábito daquela No família, do comportamento. comportamento É, que está sendo refletido para exato. aquela criança, Está se aquele replicando adolescente. a cada É. geração. Só que eles não percebem que são os hábitos que estão disfuncionais. Então, às vezes, tem paciente que eu tenho que falar bem assim: "Ó, me manda foto da sua comida todo dia". Porque às vezes a gente tem que orientar: "Ó, aqui seu prato tá com muito carboidrato", porque a pessoa realmente não Não tem tem, não noção. tem noção. Aí é a parte educativa É. do tratamento. Não, reeducação alimentar é tudo. É, com Em qualquer certeza. área que lida com doença crônica, É, é com muito certeza. importante. Às vezes o paciente realmente não tem noção Sim, do que é ruim. Quando eu digo assim: "Como é que tá a sua alimentação? Você tem enxaqueca todo dia, dor de cabeça todo dia. Come embutidos industrializados?". "Não como não, só como o quê? Presunto, calabresa e salsicha". é E tem, verdade. porque às vezes não tem, assim, a nutricionista que trabalha lá comigo, ela assim, ela ajuda os pacientes a fazer compra. Tô aqui no supermercado fazendo compra, ela faz compra isso e isso. Porque as pessoas não têm noção do que É, é ruim. não tem, Sabe não tem. aquela premissa de descasque mais e desembale menos? É, Que isso, eu sempre perfeito, digo: "Vamos adotar isso, essa frasinha mágica na vida?". perfeito. E as pessoas não aderem, porque é mais fácil comer mal. É. E eu acho que é um pouco cultural, é assim, principalmente em relação ao carboidrato. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: as pessoas, principalmente diabetes, por exemplo. "Ó, o senhor, seu açúcar está descontrolado, tem que ver o carboidrato que você está comendo". "Como nada, doutora, de manhã eu como 2 pães. 2 o pão, eu boto pão, um pedaço de banana e um café com leite". Aí eu falo: "E cadê a proteína?". Não é muito, ó, você sabe que proteína no primeira refeição do dia, eu acho que a grande maioria não come. A gente e tem uma questão cultural Eu também. inclusive fui educada assim, Sim, na porque minha família. antigamente ovo Hum, era exato, não comia, era. não comia. Minha família toda mora no interior. A última vez que eu viajei pra lá, eu fiquei na casa de minha irmã, todo dia de manhã eu comia um ovo no café da manhã, ela disse assim: "Eu agora vou fazer igual a você, comer ovo no café da manhã todo dia, porque eu nunca como". Eles comem o quê? É o pão, É o pão, é a é a batata, o batata, inhame, o aipim. não tem esse hábito de comer Aí proteína não. não comem. E aí é difícil você desconstruir, principalmente para as pessoas que têm mais idade, porque é uma coisa tão enraizada É, na cultura deles, como eles foram criados e na época deles, que é bem difícil. É bem difícil, você tem que eu falo bem assim: "Ó, dona Maria, seu João,
Se você tá com muita fome, você vai botar um pedacinho de batata, um pedacinho de banana e vai colocar 2 ovos cozidos. Não aumenta o De carboidrato, preferência que coma o ovo primeiro. como a proteína Eu primeiro. sempre falo isso para meus pacientes: É, "Olha, primeira comida do dia é a proteína. Se você comer a proteína e não ficar satisfeita, coma alguma outra coisa depois, mas coma primeiro a proteína, é. porque isso vai dar uma saciedade e Isso você ajuda vai diminuir a demais. necessidade de você comer o carboidrato". As pequenas coisas simples que geram a grande mudança e a grande transformação, que às vezes as pessoas não dão valor, mas essas dicas aí são E fundamentais. os pacientes, por exemplo, que estão fazendo uso do medicamento para perder peso e fica muito tempo sem comer, está fazendo uma coisa que eu, como neurologista, como especialista em dores de cabeça, todo dia eu digo para minhas pacientes: "Não faça jejum intermitente". Jejum É uma intermitente moda. para quem tem enxaqueca é horrível, Sim, é um gatilho, porque eles acabam fazendo, porque inconscientemente, não tem sim, fome, é. demora quantas horas para em É, jejum? para se alimentar. E tem isso também, quando o paciente está usando, às vezes, alguma medicação ou alguma coisa, eu falo bem assim: "Ó, se você está sem fome, ok, mas já que você vai se alimentar, coma pelo menos proteína". É, é isso, porque se tá já com a alimentação com a quantidade pouca, porque É, que tá não sem fome tá sem fome. e come carboidrato, vai Carboidrato, construir músculo como? como? Aí Não vai. começa a sarcopenia, aí começa, né, a todas as outras as consequências. Por isso que eu falo medicação boa, com estudos robustos, com bons resultados, mas tudo na medicina sem acompanhamento não dá certo. Não dá, não dá. Então, trazendo de novo para o nosso público, vocês que estão aqui, mulheres, eu sei que deve ter um bocado de gente aqui usando essas medicações, Ah, com certeza. porque hoje não use sem prescrição médica, procure um especialista para te acompanhar, faça sua mudança, a sua reconstrução do seu hábito alimentar, porque isso vai ajudar você a perder peso de forma mais saudável e evitar a piora da enxaqueca, porque a gente não sabe se você vai ser aquela pessoa que está aí dentro desse público que pode se beneficiar da melhora da enxaqueca, que a gente ainda não sabe o quanto isso é verdade e por que é verdade. Sim, O que a gente sabe hoje, que tem de concreto, é que as mudanças do seu estilo de vida, que você construiu após a decisão de usar um medicamento desse para perder peso, e você realmente fez de forma correta e construiu esse novo estilo de vida, de atividade física, de ingesta de água, de reeducação alimentar, de melhora da qualidade do sono, porque se você perde peso, se você faz atividade física, você sim, também dorme melhor. Isso são os pilares que a gente trabalha todo dia no paciente com enxaqueca. Então, a gente acredita que isso aí é um fator muito importante no sim, controle da enxaqueca. Se o medicamento, do ponto de vista farmacológico, pela ação dele lá no cérebro, também traz ou não algum benefício a longo prazo, a gente não pode contar só com isso. sim, com certeza. Dizer: "Eu estou tomando um remédio para perder peso e para melhorar a minha enxaqueca, estou feliz da vida, para que coisa melhor? Casamento perfeito". Só que se não fizer essas outras mudanças, não vai adiantar, Não adianta. porque o seu organismo vai estar tão inflamado, É, desidratado, que o remédio não vai nem fazer efeito, é, com concorda? certeza, totalmente, perfeito, Você vai estar perfeita jogando colocação. fora. Então, e sem contar que essa falta de energia, como é que você vai para a academia sem energia, se não estiver se alimentando direito, É, fazendo o aporte de proteína adequado, para você ter força. Aí vem um assunto espinhoso, que é o uso de energético. sim. As pessoas que sentem essa falta de energia e que você chega e diz: "Olha, tem que fazer atividade física, tem que fazer musculação", estão usando como Então pré-treino normalmente, a gente tem que primeiro dar um ajuste alimentar do tipo de carboidrato que ele vai usar para ter a energia para ter da atividade energia para física. fazer, para É ter porque a quando a gente fala performance. mal do carboidrato, É não porque significa que se você não não é para precisa, é usar, para comer, porque precisa de energia, é carboidrato que dá energia, se não tem queda de performance mesmo no e não vai treino. conseguir E é uma malhar. coisa que eu É. costumo questionar: "Como é que tá a performance no treino?". E aí eventualmente, tem gente que gosta de tomar um café, eu falo: "Você gosta de tomar um cafezinho? Toma um Tome, cafezinho isso. antes de Uhum. treinar, se você não tem uma enxaqueca, alguma coisa", que não é gatilho, Mas porque o café não é um dos piores dos problemas. piores, né.
Aí ou então a gente eventualmente coloca com pré-treino, agora assim, energético eu não costumo indicar energético Não, não. não é indicar não, é condenar quem tá usando. Ah, sim, é. O energético ainda mais, como é que eu vou falar para uma pessoa que já tem obesidade, provavelmente ela tem outras comorbidades, tem uma pressão alta, uma coisa, ficar usando energético. Eu, graças a Deus, eu tenho histórias muito legais de paciente, por exemplo, de um paciente meu, eu tô falando aqui dele, se ele assistir ele vai saber que é ele, que ele tomava energético todos os dias, porque ele trabalhava muito, não sei o quê. Aí, a gente quando faz o planejamento de metas, né, durante o tratamento, a gente evita proibir, mas a gente vamos entrar no meio termo, aí Isso, vem a colocação das metas, né, que a gente usa muito as metas SMART. Vamos colocar 2 vezes por semana, e depois agora ele nem usa mais. Então assim, a é gente porque quando tem que você proíbe reeducar, giram ge né. gera uma angústia, às Isso. vezes aquela coisa proibida, "Ah, a doutora é radical Ou demais", então então ele não consegue, ou então com o ele não tempo ele vai se consegue. desvencilhando daquilo sem É. sofrer, né. Ou então, por exemplo, a gente bota uma meta, eu não gosto de botar metas irreais, porque a pessoa vai se É, frustrar. com certeza. Então, assim, tem que botar uma meta real, ó, eu sei que não vou falar para uma pessoa que usa todo dia energético, não Parar usar, de parar de zero, vez, que ela não vai. não vai. Então, assim, vamos botar 2, 3 vezes por semana, não usar depois de tal horário, já para não prejudicar o seu Sono, sono, sim. vamos fazer desse jeito, e aí a pessoa com o tempo ela vai acabar que ela tirou. Então, assim, são os ganhos que a gente tem durante um acompanhamento continuado de um tratamento, né. Sim. Pois é, acho que a gente já conversou muito, né. Ah, Já temos quase uma já. hora aí, né. No Nossa, 1 hora e 5, gente, de conversa. Olha como o assunto é foi mesmo. importante e rendeu, importante. Então a gente não trouxe esse assunto aqui com o objetivo de incentivar ninguém a usar a caneta emagrecedora para tratar enxaqueca, muito pelo contrário. Eu trouxe a Ida para essa conversa exatamente pela demanda que eu tenho ouvido lá no Instagram, no consultório, das pessoas perguntarem, porque as redes sociais começam a Sim, publicar as coisas e já tinha gente achando que as canetas de emagrecer e as de enxaqueca era a mesma coisa. Eu já até gravei um vídeo, coloquei lá no Instagram dizendo que não é, são medicamentos completamente diferentes, com propostas de tratar doenças diferentes. Mas essa ideia, esse fuxico que saiu por aí de que sim, os pacientes que usam para emagrecer as canetinhas específicas para isso, podem melhorar a enxaqueca, isso parece que tem um fundamento, mas aguardem novos dados, a gente vai buscar e esperar que os estudos mais robustos sejam publicados e sim, tragam para a gente resultados mais confiáveis, para a gente sim, acreditar que tem ou não fundamento. é, Então que os mude estudos ainda conduta, são né. muito iniciais, mas parece que existe realmente uma explicação para isso, de que o remédio é capaz de penetrar no cérebro e também modular lá algum neurotransmissor responsável pelas crises de enxaqueca, desinflama um pouco o cérebro, assim como desinflama o corpo. O cérebro também faz o corpo, né, aí Sim, faz parte. corpo e mente. Então é isso, então aguardem, quem sabe a gente volta aqui Sim, com mais dados para falar: "Gente, agora é real, podemos lançar mão dessa é, medicação também para tratar enxaqueca nas pessoas que têm sobrepeso", porque essa é uma preocupação minha, que sim, o que pode acontecer no futuro. Quem tem enxaqueca busca luz no fundo do túnel é, o das mais desespero, né. variadas promessas milagrosas que ouvem por aí, e pode lançar a mão de um medicamento desse, achando que vai beneficiar a enxaqueca, e não pode, porque como é que eu vou perder peso, É, né, então tem que alinhar uma coisa com a outra. tem que se alinhar. É. Eu quero agradecer novamente o Eu que convite. agradeço você ter estado aqui, contribuiu bastante, foi muito legal, eu acho que é assim que a gente precisa usar nossas redes sociais. É, Siga a doutora Aida lá no Instagram dela, doutora Aida Viana, isso, endocrinologista. Ela tem também conteúdos que ajuda e o nosso papel como profissional da saúde hoje, que trabalha de forma séria, de forma ética, é levar conteúdo de qualidade para as redes sociais. Eu vejo que a rede social hoje é um serviço de saúde pública, que a gente beneficia pessoas, ajuda pessoas lá, com os nossos conteúdos, que têm fundamento, para que vocês não fiquem por aí é, absorvendo coisas de fontes com duvidosas, certeza. promessas milagrosas, que todo dia a gente vê nas redes sociais e que é uma coisa assustadora, e que a gente fica daqui: "O que é que eu faço? Vou lá e denuncio?"
não vai fazer diferença. É, Porque os órgãos reguladores não fazem nada, que é, somos nós, né, Ida, vamos é. fazer. O que a gente tem que fazer é isso que você está fazendo, que eu É, quero lhe dar os parabéns, isso, se manifestar, educar o exato, paciente, usar as redes sociais para educar. A gente não pode se calar, porque se a gente se calar, as pessoas que estão falando os absurdos é, continuam falando. E a exatamente. gente que faz uma Vai medicina engolir, a gente vai ser engolido por eles, né. a gente que quer fazer uma medicina ética acaba sendo Então engolido a também. gente tem que botar o pezinho lá e fazer nosso papel, um papel de formiguinha. É, isso O mesmo. alcance não é tão grande, porque é impressionante como as pessoas que falam os absurdos, os alcances são enormes, milhões de seguidores, e as Sim, pessoas vão atrás disso. Mas enfim, a gente faz o nosso papel, né. a gente faz o que a gente precisa, o que a gente acha ético e acha correto. Exatamente. Então vamos brindar o EnchaCast, mais um episódio concluído.